Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje nós vamos ouvir assim, essa notícia. Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas, disseram os apóstolos, nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes Jesus: trazei-mos. Meus irmãos, nós conhecemos esta cena, é a cena, Mateus narra a primeira multiplicação dos pães. Haverá ainda uma outra multiplicação, mas para você que vai na missa todos os dias, ou pelo menos no domingo, certamente você já ouviu algo semelhante. Sim, domingo passado ouvimos a narração de São João Evangelista a respeito do mesmo episódio. Entretanto, Mateus e João descrevem o mesmo episódio com detalhes diferentes, que é muito interessante. Mateus vai dizer que Jesus cura as pessoas, isso é um detalhe importante. Mas João vai dizer algo para mim que é muito significativo e que eu quero compartilhar com vocês. Na mão de quem estavam esses 5 pães e 2 peixes? Mateus completamente ignora esse detalhe, passa por cima, para ele não é importante. Entenda, os evangelhos não é uma narração precisa, detalhada, como hoje eu poderia fazer um histórico a respeito dos fatos, das circunstâncias. Os evangelistas não estavam preocupados com isso, até porque temos que pensar que pergaminho não era barato como o nosso papel. Esses textos foram escritos em pergaminho, era um objeto muito caro. Então não poderia se desperdiçar com palavras desnecessárias. Hoje a gente escreve muita coisa, escreve até coisa que não precisa, que é melhor até jogar fora. Mas naquele tempo não era assim. Então cada um vai ter um estilo diverso para destacar os elementos que eles julgam necessários, ou que o Divino Espírito Santo, movendo seus corações, fazendo-os recordar daquele episódio, quer que eles coloquem no papel, no pergaminho, por assim colocamos melhor. Um menino. É um menino que traz consigo 5 pães e 2 peixes. E é isso que eu quero destacar aqui. Entenda, Deus onipotente ele podia ter realizado um milagre. Ele podia ter feito o milagre do nada, como se diz. Deus onipotente criou todas as coisas do nada, simplesmente com a sua voz. Jesus, que é Deus e permanece sempre Deus, poderia ter dito algumas palavras e das pedras se transformariam em pães, como o demônio quis tentar Jesus. E se o demônio tenta Jesus, ele sabia que Jesus era capaz de saciar sua fome, transformando as pedras em pão, mas Jesus não faz assim. Estavam no deserto, numa zona desértica, cheio de pedra para tudo quanto é canto, mas Jesus tem em mente outra coisa. João Evangelista também vai indicar, Jesus faz a pergunta aos apóstolos, como vamos dar de comer a toda essa gente, mas ele sabia o que estava para fazer. Mateus narra diferentemente esse diálogo, dá-lhes vós mesmos de comer. Está em vós, em vosso poder, a capacidade, o material necessário para dar de comer, para tirar a fome de uma multidão. Porém, existe uma coisa necessária, duas coisas necessárias. A primeira é a disposição do coração desse menino. Entenda, a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe os detalhes, como eu já disse, né? Talvez o menino estivesse perto de Jesus. Talvez o menino tenha ouvido Jesus perguntando a respeito do pão. Talvez o menino tenha ouvido a respeito dos apóstolos. Manda embora essa gente, porque, gente, o povo está com fome. Como é que a gente vai dar de comer? A gente não tem comida aqui para esse povo. Talvez o menino tenha ouvido isso. Nós não sabemos, mas eu gosto de pensar assim. Aquele menino está próximo de Jesus, ouve a necessidade e se coloca generosamente à disposição com o nada que tinha.
5 pães, 2 peixes para 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Sabemos que não eram contados nas Sagradas Escrituras naquela época. Mas é a generosidade do coração da criança. As crianças são extremamente generosas. E ele ouve, gosto de pensar assim, repito, isso não é evangelho, mas é lícito a gente usar a fantasia, a nossa capacidade de pensar para entrarmos dentro das cenas do evangelho. Eu gosto de pensar nesse menino que está ali perto de Jesus. Jesus deixava que as crianças se aproximassem dele, ele ouve os diálogos e ele se coloca à disposição. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Para mim esse é o mais provável, porque dificilmente os apóstolos estariam ali fazendo, perguntando para todo mundo, trouxe alguma coisa para comer, trouxe alguma coisa, não trouxe nada, impossível. A generosidade daquele menino que escuta e apresenta a Jesus. Jesus diz, trazei a mim. Entende que o pouco que nós temos, ou nada que nós temos comparado à necessidade, deve ser colocado na mão de Jesus. Esse é o mistério da igreja. Esse é o mistério da multiplicação. A generosidade humana que apresenta o seu nada, como nós fazemos a cada Eucaristia, nós apresentamos o fruto da terra, o fruto do trabalho do homem, pão e vinho, que o que são, nada são. Podem nos salvar? Não podem. Podem nos alimentar por algum momento, podem distrair a fome por algumas horas, talvez alguns momentos, mas nas mãos do Senhor, nas mãos do sacerdote, nas mãos do Filho do Altíssimo, o único e verdadeiro sacerdote, aquele pão e aquele vinho, a invocação do Espírito Santo transforma-se em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e alimenta o nosso corpo para a vida eterna. Peçamos ao Senhor que nos ajude hoje, então, a termos essa generosidade de uma criança, a generosidade do coração. Peçamos ao Senhor que nos ajude a apresentar a Ele um campo, um terreno talvez seco como esse aqui, que pode se transformar num maravilhoso jardim, desde que seja colocado nas mãos do único e verdadeiro agricultor, do único que pode transformar o meu coração e o seu coração num jardim acolhedor, num jardim onde não haja perigos, não haja coisas secas, não haja um caco de vidro que possa machucar alguém ou mesmo uma criança, num lugar que seja um lugar de vida. Queremos transformar o mundo? Coloquemos os nossos 5 pães e 2 peixes generosamente. Se você tem 10 pães e 4 peixes, se você tem 1000 pães e 200 peixes, apresente-os ao Senhor. Quem dá, não fica sem. Deus não tira nada de ti. Deus tudo dá. Transformemos o mundo com o amor de Deus em nossos corações e com a generosidade, a simplicidade das crianças. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço. Deus abençoe.